Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem para a gente hoje terminar essa nossa pintura infantil. Vamos pintar esse bonequinho, esse tronco, olha, que ele está sentado aí em cima. E quero trazer também mais dois riscos para vocês treinarem aí em casa. Esses dois aí, ó. Lembrando que esses riscos vocês vão encontrar eles no meu Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou começar pintando, olha, esse tronco, e para ele eu enchi essa parte aí toda com mostarda. Agora peguei um pincelzinho, número 6, cortado, lixado, e tô com o sépia fazendo esse acabamento. Observe que eu vou colocando os excessos de tinta do lado de fora e vou puxando, riscando um pouco. E também, olha, faço uns risquinhos na horizontal por cima desse tronco. Será bem assim, a gente vai colocar uma cor base e vamos manchar ele com sépia. Essa cor base é o nosso mostarda. Para essa região aí do corte dessa madeira, eu peguei, enchei todo com areia. Agora, eu tô passando um pouco de sépia e veja que eu vou fazendo uns risquinhos bem suave, circular. Esses detalhes assim, meio circular, a gente vai fazer, olha, por toda essa região. Observe que eu vou fazendo que vários círculozinhos saindo do centro e indo para o lado de fora. Tá vendo? Bem marcadinho. Esses cortes que tinha aí nessa madeira, esse quebrado que tinha nela, eu tô passando sépia. De início eu vou passar o sépia. Mas na parte que fica mais próxima do menino, eu tô deixando esse sépia mais forte. Conforme eu vou vindo para o lado de cá, eu vou aqui puxando, que manchando um pouquinho. E depois eu vou acentuar a parte que eu quero mais escura ainda, essa parte mais de dentro, com o preto. Conforme vai se afastando, vindo para o areia, vai ficando mais suave. Olha que eu vou marcando, tá vendo? Sempre insistindo em fazer vários círculozinhos aí por esse meio. Agora, nessa parte de cima, nessa parte mais próxima ao menino, eu tô reforçando essa sombra aí com um pouquinho de preto. Só no risco que fica mais próximo ao menino. Conforme vai descendo para esse outro risco, não precisa colocar o preto, deixe só o sépia mesmo. Essa região da casca desse tronco, eu vou encher ela toda com ocre ouro. Vou pegar o sépia e vou sair fazendo o que? Um contorno. Um contorno assim manchadinho. Vou fazer um contorno em torno de toda essa casca dessa árvore e observe que eu tô fazendo dos dois lados. Tô fazendo do lado de fora e do lado de dentro. Mas se você observar, tem umas flechas entre a casca e o tronco. Tem umas partes em que essa casca se descolou desse tronco. E esses espaços, essa flechinha que fica entre esses dois elementos, a gente pode estar enchendo ele todo de sépia e dar uma reforçadinha com o preto no lugar mais profundo. Esse corte aí também, eu vou marcar ele com sépia. No lugar mais profundo, eu vou colocar um toquezinho de preto. Quando eu me refiro ao lugar mais profundo, eu estou me referindo ao risco que está mais próximo do menino. O risquinho que está mais abaixo, mais próximo ao chão, é o lugar que está mais afora, que recebe um pouquinho mais de luz. Então, deixa só o sépia lá. Nessa hora, você pega um pincel pequenininho, assim, um pincel número 2, um pincel número 4, para fazer esses desenhos. E no caso, você pode usar até um pincel número 0 para detalhes menores. Essa parte da casca, eu vou pintar novamente com mostarda, da mesma forma que eu pintei o outro lado, e vou sair manchando. Vou pintar com mostarda, vou sair manchando com o sépia. E nesses cantinhos assim próximo, o não encostar da perna do menino com o tronco, que é uma região de maior sombra, eu vou colocar uns toquezinhos de preto também.
Mas para já, eu enchi com mostarda, eu coloco a minha sombra com sépia, que é a sombra mais clara. Olha só, vou colocando, vou deixando manchado, riscado, tá vendo? Esse encontrozinho aí, da parte de dentro da casca, parte de fora, veja que eu tô marcando um pouco mais com sépia em alguns lugares. Nos lugares que estão mais rebaixados, ou seja, essa parte mais saliente, eu deixo ela mais clara, e as duas partes ficaram mais baixinhas, eu escureci um pouquinho mais com sépia. Se no final você achar que ficou muito escuro, você pode estar colocando umas porçõezinhas de mostarda como um brilho, como uma luminosidade aí em cima, não se preocupe. Vá fazendo, vá pintando, vá deixando ele manchadinho, depois a gente vê a necessidade. Veja que eu já coloquei bastante sépia. Agora eu estou colocando aquele toquezinho de preto que lhe falei. Está tudo aí muito úmido, não segura muito bem, não quer segurar muito bem, mas não tem problema. Eu vou colocando o pincelzinho com um pelinho mais macio, pincel número 4, e vou deixando os espaços de sombra e os espaços que eu quero com mais luz, mostrando mais esse tom mostarda. No final, eu coloquei uns excessozinhos de mostarda por cima e vamos à pintura do sapatinho. Olha só, gente, eu enchi o sapatinho dele todo de marrom. Passei preto nessa parte que encosta na perna da calça e na separação entre os sapatos. Pouquinho preto, só para dar uma sombra e uma separação. Vou colocar, olha, na parte de trás e encostando um pouquinho no solado, um toquezinho de preto também. Lembrando que é sempre pouquinho preto. O solado do sapato eu enchi completamente de preto. Essa parte que eu quero mais luminosidade, essas regiões aí de cima, essas dobrinhas que tem em cima do sapato, eu estou colocando um pouquinho de areia mesmo. Você pode estar colocando branco, palha, fica a seu critério. Marfim, amarelo bebê, a cor que você tiver. Vou colocar uma leve luminosidade por cima desse sapato, na sua lateral e também no bico, tá vendo? Não deixe excesso, não precisa deixar brilhos, só luminosidade basta. Vou colocar também um pouquinho de luminosidade nesse sapato, nesse solado que pintamos todo de preto. E assim ficará nosso sapatinho. Agora, eu vou pintar a mãozinha do menino. Essa mãozinha eu vou encher ela toda de amarelo pele, colocar um pouquinho de luminosidade com o tom palha. Você pode estar colocando com branco. Olha só, pelo dedinho, por essa parte que está mais afora, mais saliente, que leva mais luminosidade. Com o marrom, eu vou detalhar, vou colocar mais sombras. Olha só, na parte que vai para baixo da blusa, eu coloquei um pouquinho de sombra. Aí, pelo dedinho, a curvinha, a curvatura do dedinho, a parte de baixo da mão, enfim, a separação dos dedinhos. A gente coloca um pouquinho de sombra, mas depois eu vou fazer um leve contorno, um contorninho meio partido, não é aquele contorno muito sério, deixando isso aí mais definido. Eu fiz também a marquinha de unha. A mão dele, ela é grande, ele é um desenho grande. Dá pra gente colocar essa marquinha. Se você estiver pintando uma fraldinha, tiver bem pequenininho o desenho, é melhor que você não coloque a marquinha da unha. Para a blusinha do menino, eu vou encher ela toda de amarelo bebê. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou colocar as sombras. Todas as sombras eu vou colocar com sépia e vou depois fazer um leve contorno. Ou seja, para essa blusa, os tons que levará será apenas amarelo bebê e sépia. Veja que eu vou marcando aí essas sombras da parte de trás, das costas, embaixo dessa gola. Na parte de dentro da gola também leva sombra. Essa sombra, ela é feita só com sépia. Pincelzinho pequenininho, 2 ou 4.
Essa região aí, olha, vou sombreando também um pouquinho a gola, que está por trás do ombro, por baixo do queixo. Essa outra parte da gola, do lado de lá, eu também vou sombrear, deixando bem marcadinha. E vamos fazendo assim, vamos colocando todas essas sombras necessárias a essa blusa e veja que já vai aparecendo os detalhes. Não precisa de muitos tons para deixar ela bem marcadinha. Essas curvinhas do tecido em cima do braço, a gente vai marcar todos eles. Puxe bem essa tinta, não precisa deixar muito forte, muito sépia aí junto, não, é só sombra mesmo. Você coloca um pouquinho de tinta e puxa. Aí embaixo do bracinho, nessa parte que fica embaixo do suspensório. E olha só, coloquei um pouquinho aí pelo meio, só para dar uma depressãozinha por essa região. No bracinho eu também escureci um pouquinho essa parte de baixo. Não se preocupe, escureci os dois lados, tanto embaixo da manga quanto na manga. Mas olha só, quando a gente pegar o sépia, que fizer aquele contorninho meio partido, não vou fazer um contorno aquele muito sério, contornar tudo não. Só o necessário para deixar assim mais visível, mais detalhado, tá vendo? Já aparece, já fica bem tranquilo. Se você quiser fazer o seu contorninho geral, passar o contorno em tudo, também pode fazer, não tem problema. Só lembra de colocar uma gotinha de água na porção de tinta que você vai usar para fazer esse contorno, que facilita o seu pincel, ele vai deslizar melhor, vai fazer um contorno mais bonito. Olha só que eu vou fazendo partes de contorninho aqui e ali. Vou marcando alguns lugares que eu quero que fique mais visível essas sombras, essas marcas, essas divisórias. A golinha, por exemplo, eu vou marcar ela bem. Eu preciso que ela apareça bem detalhado o risco dela. E vou contornar tudo isso. Vou passar até uns contorninhos na mão. Agora, para a pintura da calça do menino, eu vou encher primeiro esse suspensório e essa parte de baixo das perninhas, essa dobrinha da calça nas perninhas. Vou encher com azul marinho e vou colocar uma porçãozinha de luminosidade com o branco. Olha só, pouquinha coisa. O lado mais alto ficou um pouquinho mais claro, a parte mais baixa ficou mais suave de luminosidade. Aí, eu vou fazendo as separações, olha só, deixando mais marcadinho com o branco. Você pode pintar primeiro a parte de cá, depois a de lá, enfim. Você vai pintando pedacinho a pedacinho, para não perder o seu risco, se você vê que vai ter uma certa dificuldade, tá? Mas essa partezinha embaixo, ela é bem tranquila, é um pedacinho pequenininho. Depois de eu colocar esse azul marinho, esse branco, eu vou colocar esse botãozinho. Eu peguei com o cabo do pincel, coloquei uma porçãozinha de branco, tirei a tinta do pincel, fui lá, espalhei esse branco, deixando ele mais suave, tá vendo? Agora, com o pincel número 0 e o preto ou azul marinho mesmo, você pode estar passando um risquinho como se fosse a linha que prende esse botão a essa alça dessa calça dele, esse estilo suspensório que tem aí. A calça do menininho, ela será toda azul marinho. Eu vou pintar por partes, porque se você em casa encher ela inteira, pode ser que na hora de colocar os detalhes, você não consiga encontrar os risquinhos, que o azul marinho é muito forte, ele acaba cobrindo, e fique difícil para você detalhar. Então, comecei a pintura por essa perninha que está aí por trás, passei o azul marinho, agora estou passando uma porção de preto, colocando uma sombra, e ela aparece bem, viu? Embora o azul marinho seja escuro, mas aparece bem esse preto, faz uma boa separação. Agora, nessa parte mais alta, eu vou colocar um pouquinho de luminosidade com o branco. Só nessa região aí por cima, essa curvatura do joelho. Você pode descer, mas cuidado para não emendar a perninha da calça com essa dobra dela.
Essa região que fica desse suspensório, dessa faixinha que tem dessa calça, e a parte da barriguinha, eu também fiz uma separaçãozinha com o preto, e na parte de fora da barriguinha eu coloquei um pouquinho de branco. Essa parte aí eu dei sequência com o azul marinho, coloquei um pouquinho de preto nessa parte de baixo, onde ainda será pintada. Agora eu vou fazer o bolsinho. Eu vou encher o bolso todo com azul marinho e vou colocar um pouquinho de branco no em volta. Assim, quando a gente pintar a calça, o bolso vai ficar destacado aí em cima. A gente não vai perder ele também. Olha só, eu já fui colocando umas manchinhas nessa parte aí que é necessário, no em volta, tudo isso com o branco, pincel pequenininho, pincel número 2 ou 4. No em volta do bolso, após pintar tudo isso com azul marinho, eu tô passando, olha, um pouquinho de preto. Vou começar a colocar nos lugares onde requer um pouco mais de sombra, esse pouquinho de preto, vou espalhando, vou unindo bem isso aí. Veja que o bolsinho, ele se destacou bem. No em volta dele eu coloquei uma pequena porção de preto. Vou colocar aí também, aí embaixo, nessa região que encosta nesse tronco, por toda essa região. Aí, nessa dobrinha da calça, também vou colocar uma pequena porção de preto. Aí, em cima também coloquei. E a gente vai colocar o branco. Vamos colocar luminosidade agora. Essa região de cima da coxa toda vai levar a branco. Essas dobrinhas que tem aí, a gente vai acender. Qualquer coisa, você pode dar uma olhadinha no risco, vai ajudar. Você não precisa de muito branco para colocar aí. Um pouquinho já basta. Veja só, eu vou espalhando uma porçãozinha pequena. Quando eu venho misturando ela, ela já aparece bem. Porque, por ser muito escuro o azul, quando a gente coloca essa tonalidade do branco, olha, ela faz um efeito muito bom, não há necessidade da gente levar uma porção muito grande. Então, você vai pegando pequenas porções, se for pouco, você achar que ainda não tá bom, pega mais um pouquinho, mas não leve branco demais por vez. Vou acentuar um pouquinho mais esse bolso, deixar ele mais detalhadozinho. E outra coisa, para essa calça, eu não vou fazer contorno. Eu vou marcando ela assim com o branco e tudo que levará será o azul marinho, o preto, o branco e não haverá contorno, não há necessidade. Já vai ficar bem detalhado com essas três cores. Veja que eu vou colocando umas luminosidades também acima do bolso. Essa parte aí da calça também levará um pouquinho de luminosidade. E será também uma questão de observação. Você pode ir prestando atenção onde eu estou colocando esse branco, deixando assim com mais luminosidade. Esse cantinho aí da perna, eu vou marcar um pouquinho, fica bem pelo meio da perninha dele, olha. Eu distribuí uma pequena porção de branco e agora eu vou puxando esse branco para o lado de cima e puxando um tanto irregular. Olha só. Tô misturando no sentido que horizontal e vou puxar também um pouco mais que no sentido vertical. Mas olha só como vai ficando uma marquinha, como se tivesse uma certa costura aí por esse meio. Mesmo assim, eu não vou contornar, não vou detalhar nada que leve a ter uma costura ou um contorno em torno dessa calça, ficará assim. Veja que ele começa a aparecer bem, sem haver necessidade de a gente fazer contorno. Agora, nós vamos pintar o rosto do bonequinho. O rosto, a orelha, o pescoço, vamos pintar toda essa parte que leva amarelo pele. Enchi primeiro com amarelo pele, agora peguei uma porçãozinha de palha e tô espalhando nas regiões que eu quero mais luminosidade. Veja só. Você pode estar usando, se você não tiver palha, você pode estar usando rosa bebê, você pode estar usando branco, marfim, qualquer tonzinho assim mais claro. Areia também dá para você usar.
Presta só atenção nos lugares onde eu vou deixar com maior luminosidade, caso você queira pintar ele assim. Vou passando um pouquinho de luminosidade pelas bochechas, testa, nariz, um pouquinho no queixo, você também pode colocar. Agora, eu vou distribuir uma pequena porção de rosa escuro. Vou deixar ele com a bochechinha assim um pouquinho mais rosada. Vai do seu gosto. Você pode colocar uma porção maior ou assim mais suave, como estou colocando. Com o marrom, bem pouquinho marrom. Cuidado com o marrom, porque ele fica muito forte em cima do amarelo pele. Ou seja, você vai levar só um toquezinho, quase nada. E vai manchando aí, ó, por cima do olho, em volta basicamente dele. Entre lábio e queixo, olha, próximo à narina. Em algumas regiões, levará esse toquezinho de sombra. Aí no pescoço, essa parte embaixo do cabelo, veja que eu coloquei bem mais marcado. Vai clareando conforme vai descendo pelo pescoço. Nessa parte aí, olha, embaixo do queixo também fica um pouquinho mais marcado. No encontro da orelha com o rostinho. E nessas partes aí de dentro da orelha, nesses risquinhos que estão aí, você também pode deixar marcadinho. Isso aí depois a gente vai fazer um contorno, aquele contorno que é um tanto emendado, que não é tão sério. Mas você já deixa uma leve sombra por essas regiões da orelha. As partes que tem mesmo mais profundidade, precisa levar essa sombra. Vamos marcar também essa sombra que está sendo projetada por esse cabelo. Olha só. Em volta de toda essa parte do cabelo, eu vou colocando uma pequena porção de marrom, até um pouquinho mais acentuado do que aquilo que eu coloquei pelo nariz, próximo ao olho, enfim. Um pouquinho mais forte essa sombra. Mas cuidado, não vá levar marrom demais. Você pode estar pegando várias vezes, porém pouquinha tinta por vez. Isso é bem importante. Depois da gente fazer, assim, toda essa sombra, tendo cuidado de emendar bem, para não ficar assim manchado, vamos começar, aí eu tô só arrumando esse contorninho. Vamos começar a contornar. Veja como eu estou fazendo esse contorno. Um pincel bem gasto, tinta só de um lado, pincel pequenininho, número 2. E eu vou fazendo um contorninho. Contorno esse que eu estou emendando a parte de dentro dele, tá vendo? Passei o contorno e dou aquela emendadinha. Olha só, vou passar aí pela orelha, embora o cabelo vai marcar bem isso aí, mas eu vou passar para você perceber. Faz o contorno, deixando a parte de dentro, olha, emendada. Não é aquele contorno que a gente fez na roupa, por exemplo, que era um risquinho solto. E todo o rostinho, a orelha, toda essa região que eu quiser colocar o contorno, será feito dessa forma. Olha só que eu vou marcando aí a orelha, ela vai ficando com o contorninho assim bem mais marcado, bem mais detalhado. Eu vou contornar pela testinha, o nariz, boca, queixo. Eu vou contornar toda essa regiãozinha. Feito isso, eu vou colocar essa sobrancelha, mas olha como eu coloco tipo uns risquinhos falhados e ainda vou dar uma apagadinha nisso aí, eu não coloco aquela sobrancelha muito séria. Geralmente, as crianças têm a sobrancelha bem apagadinha, bem suave, então eu não vou colocar nada muito marcado aí não. Olha só, bem pouquinha tinta e tendo cuidado de dar uma apagada nela. O olho, eu vou contornar ele todo com marrom mesmo. Contornar ele, olha só. O cílio eu também vou deixar assim, eu não vou fazer preto, uma cor muito forte aí não. Vou deixar mais suave. Deixar esse rostinho dele mais suave. Vou colocar esses cílios de fora, depois eu arrumo isso aí um pouquinho mais. Para agora, vou passar um pouquinho mais de palha na bochechinha dele. Eu quero crescer esse rosinha por essa região. Passo palha para suavizar e passo um pouquinho mais o rosa escuro. Não deixo
palha assim na bochechinha dele puro não, para não ficar uma coisa meio anêmica. Olha só, vou espalhando rosa escuro. Para esse rostinho, nós usamos o amarelo pele, marrom, rosa escuro e palha. Apenas esses tons. Misture bem isso aí, para que não fique manchado. Principalmente na bochechinha dele. Depois que você colocar esse rosinha, a gente vai fazer o acabamento desse olhinho. Olha só, deixe tudo isso bem unido, bem misturadinho. Se for o caso, pegue um pincelzinho maior, mas deixe bem unido. Vou colocar, para essa região aí de dentro, vou colocar um pouquinho de areia mesmo. Você pode colocar branco, marfim, enfim, não tem problema. Eu usei o areia, tá aqui abertinho perto de mim, vou usar ele mesmo. Então, terminado esse areia, eu vou colocar sépia. Vou encher o restante com o sépia. Não vou colocar outra tonalidade, só areia e o sépia para essa região de dentro desse olho. Pincel pequenininho, pincel número 0, pincel número 2, cortado, lixado, para você fazer esse olhinho, fazer esses detalhes desse olho. Não vai fazer isso com pincel grande, não vai dar certo. Pode borrar e ir perdendo o seu trabalho. Depois de cheio, essa região, esse restinho do olho com o sépia, eu vou arrumar isso aí e vou colocar um toquezinho, um brilhinho com areia mesmo. Coisa bem delicada. Para o supercílio, eu vou colocar um pouquinho mais de pelinho na região de cima. Agora, eu vou dar uma arrumadinha nessa boca dele, fazer um risquinho como uma bochechinha, um contorno. O contorno do nariz, da boca, enfim, eu fiz mais marcadinho com o pincel número 0. Para o cabelo, eu vou começar, olha, enchendo tudo isso com ocre e ouro. Agora, com sépia e marrom juntos, eu vou escurecer essa região que fica por trás da orelha. Você vai colocando essas tonalidades assim mais escuras e você já vai riscando um pouco. Olha só, você vai riscando, pegando sépia, ó, e marrom junto. Pega uma porção de uma porção de outra ao mesmo tempo, não se preocupa. Só para não ficar nem o sépia puro, nem o marrom puro. E faça o contorno total dessa orelhinha e vai riscando assim já para cima. Olha só. Já vou riscando um pouco. Vou deixando isso já bem marcadinho, porque a gente vai encher isso de risquinhos, para dar a entender que é o cabelo do menino, não é isso? Essa parte aí embaixo, eu também vou deixar assim bem escurinha. Tô caprichando mais no sépia mesmo, vou deixar ele mais marcado com o sépia por essa região aí embaixo. Vou fazer o contorno de tudo isso, com o cuidado de não borrar demais. Depois a gente vai vir aí e vai colocar também o uso do pincel número 0 para fazer risquinhos mais marcados. Olha só, eu encho e depois eu saio puxando como se fosse cabelinhos. Viu? Eu coloquei uma porção e risco. Saio colocando a porção. Agora, para essa região aí de cima, eu vou colocar o marrom mesmo. Colocar de início o marrom puro. Coloco o excesso e puxo como cabelinhos. A nossa base, ela foi ocre ouro. Tudo que a gente colocar em cima dela agora, a gente vai colocando riscando. Observe como eu estou fazendo esses riscos. Está saindo da parte de cima da cabeça, descendo, tanto arredondando para uma franja, quanto indo para trás dessa orelha, para cima dessa orelha, como se fosse o formato do cabelo, a caída do cabelo dele. Olha só. Para já, eu tô colocando marrom. Na parte de cima, eu dei preferência pelo marrom. Na parte de baixo, dei preferência pelo sépia. Você pode estar colocando só marrom? Pode. Você pode estar colocando só sépia? Pode. Eu quis colocar os dois para não deixar assim uma tonalidade tão seca, tão palha, para deixar mais harmônico com o desenho em volta. Olha só, o sépia eu vou colocando agora de baixo puxando para cima.
O marrom você vai colocando de cima, puxando para baixo. Importante é que você vai encontrando esses riscos. Não coloque uma porção de cabelo puxado para um lado, outra porção puxado para o outro. Essa região aí da frente, principalmente que vai para a franja, olha só, eu coloco um excesso nessas pontinhas e saio puxando, riscando para cima. O excesso nas pontinhas e venho, ó, puxando em risquinhos para cima, tá vendo? Eu vou fazer assim por toda essa região da frente. Coloco os excessos e saio puxando, deixando riscado. Veja como ficou. Agora eu vou distribuir uma pequena porção de marrom. Esse marrom, ele vai cair fazendo algumas manchas por alguns lugares. Ele é para dar um toque nessa tonalidade do cabelo do menino. Se você gostar mais da tonalidade marrom, como eu disse, faz tudo isso com marrom. Se você gostar mais da tonalidade sépia, também pode estar fazendo com sépia. Ou pode estar fazendo assim misturado, igual eu estou fazendo. Com o pincel zero, eu vou afinando essas pontinhas e deixando um pouquinho de risquinhos irregulares por aí. Olha só, vou marcando os excessos que vai ficando. Depois eu pego um pincel maiorzinho e dou uma apagada, uma riscada, levando para cima. Veja que quando eu vou colocando esse sépia, ele vai ficando um excesso. Mesmo eu estando colocando com o pincel zero, mas ele vai ficando muito marcadinho, bem escuro isso aí. Então, eu pego um pincelzinho maior, pode ser um pincel 2, um pincel 4, e dou uma apagadinha, uma riscada, levando para cima. Não preciso deixar esse excesso aí tão forte, mas também fica conforme sua vontade. Se você gostar, você pode deixar. Olha só, vou puxando, deixando essa pontinha marcada, mas o restante fica mais apagadinho. Eu vou fazer isso, olha, por toda essa região. Depois de feito, essa parte de trás, eu também tô fazendo. Depois de tudo isso feito, a gente vai começar a marcar também, trabalhar um pouquinho também, essa parte de cima da cabecinha dele. As pessoas me pedem para fazer, assim, vídeos mais de cabelinho, mostrando mais como fazer. Realmente é um pouquinho trabalhoso, vamos dizer, mas não é tão difícil de ser feito, não. O uso do pincel zero, eu acho que é o que mais deixa dificuldade por aí. Olha o que eu estou fazendo, estou deixando uns pelinhos soltos, de qualquer forma, meu jogadão mesmo. Também estou com o pincelzinho, número 2, dando uma apagadinha. Esse pincel que eu tô usando ele agora, ele é um pincel maior, ele tem pelos mais durinhos e ele deixa mais riscado. Quando eu gosto de fazer cabelinho com ele, porque quando a gente vai passando, ele já vai deixando meio riscado, por ter pelinhos bem duros. Agora, eu vou começar a abusar um pouquinho mais do sépia e não preciso mais do marrom. Olha só aí a parte de cima. Vou colocando sépia e vou puxando, deixando ele assim bem riscadinho. Esse pincel, ele me permite, ele tem pelinhos bem durinhos e ele me ajuda bastante na hora que eu faço os cabelinhos das minhas bonecas, meus bonequinhos, enfim, os pelinhos. Eu gosto de trabalhar com ele. Agora, olha, com um pincelzinho bem acabadinho, sépia só de um lado e umedecida, eu tô puxando uns pelinhos assim soltos para todo lado, jogados para todo lado, olha só. Vou colocar por aí também. Colocar vários pelinhos assim meus soltinhos. Você pode colocar vários, pode colocar pouquinhos, você pode não colocar, fica muito a seu critério. Eu gosto de deixar assim meio arrepiadinho os cabelinhos deles, meio desarrumadinho mesmo. Olha só, vou colocando aí pela frente e vou jogar também alguns por cima da cabecinha, por cima da testa. Olha só. Por cima da testa aí eu vou colocando também. Veja que por ter já um excesso de tinta, ele não quer segurar bem, mas dá para colocar. Olha só, deixando os pelinhos assim solto entre essas porções. E dessa forma, você vai marcando vários lugares, podendo marcar também, olha, por cima da cabecinha.
Colocar umas marquinhas de cabelinhos por cima dessa região mais clara, por onde der para mostrar melhor. Assim, eu vou fazendo o cabelinho do meu bonequinho. Lembrando a vocês que para essa pintura, para esse risco em si, eu fiz vários riscos auxiliares, deixei no meu Facebook para que vocês possam ir lá, tirar, treinar um pouquinho. Olha só também o que eu estou fazendo aí, eu estou jogando umas porçõezinhas para cima da orelha. Não estou deixando o cabelo todo por trás da orelha, vou deixar uma porçãozinha assim também. Para isso, você já pega, tá, gente? Pega o pincelzinho zero e lembrando, a tinta é um pouquinho úmida para você conseguir que deslize melhor o seu pincel. Isso ajuda. Você vai puxar a quantidade que você quiser e se você quiser. Olha o pincelzinho que eu falo dele. Léo e Léo 815, número 10, esse daí. Ele, olha só, quando eu vou passando a tinta, ele já vai deixando riscadinho. Ele tá cortado, eu não lixei ele, só cortei, arredondei. E eu gosto de usar ele para fazer isso. Ele tem uns pelinhos bem durinhos. Bom, pessoal, olha só como ficou o nosso desenho. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês que gostam de desenho infantil, principalmente. Beijos e até um próximo. Tchau!